muito prazer, convido Daniel Cerqueira, diretor-presidente do Instituto Jones de Santos Neves e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Daniel Cerqueira, doutor em Economia pela PUC, mestre em Economia pela Fundação Getúlio Vargas e bacharel em Economia pela Universidade de Santa Úrsula. Foi analista do Banco Central do Brasil e professor dos programas de MBA da FGV. Desde 1995, é pesquisador de IPEA. Tem sido diretor de Estudos de Estado, das instituições e da democracia entre 2012 e 2015. Atualmente é presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, professor dos programas de mestrado da Universidade de Brasília e da Universidade de Vila Velha. Sua tese de doutorado recebeu os 2 mais importantes prêmios acadêmicos na área de economia do Brasil, da Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação e do BNDES, se eu não me engano, que Isso. Apagou aqui. Daniel, o espaço é todo seu, fique à vontade. Obrigado, Brandão. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a vocês, ao Alberto Koptic, ao Instituto Cidade Segura, pela brilhante, magnífica iniciativa de fazer esse curso, né? O Alberto, com suas palavras, me deixou até emocionado aqui, os elogios, e eu devolvo. Eu, o Alberto, também somos companheiros há muitos anos nessa estrada aí, por tentar sugerir maior racionalidade nas políticas de segurança pública, política baseada em evidência. Então, é um enorme prazer e uma honra para mim estar aqui com todos vocês. Eu queria também saudar todos os participantes de todos os estados brasileiros que estão aqui, né? Eu acho que realmente é um encontro bastante frutífero e essas próximas iniciativas que o Alberto já está anunciando, como do concurso nacional, eu acho que tudo isso fortalece ainda mais um processo que a gente está vivendo no Brasil, que é um processo invisível de uma verdadeira revolução na segurança pública que a gente não se deu conta, né? Então, na minha fala de hoje, eu vou falar um pouco dessa revolução invisível, né? Então, me permitam aqui eu compartilhar aqui minha apresentação. Deixa eu ver se eu consigo. Bom, eu acredito que vocês estejam vendo, não é? Se não tiverem, alguém, por favor, se manifeste aí. Estamos vendo bem, Daniel. Ótimo, maravilha. Então, eu vou falar sobre esse tema, a revolução do método na segurança pública. É uma gestão de alta performance, mas vou centrar a minha análise aqui no nosso caso brasileiro, né? Então, basicamente, eu vou falar de 3 pontos aqui, né? O problema da questão da política de segurança pública, sobretudo nos países de desenvolvimento, em alguns países que têm altas taxas de crime, sobretudo crimes violentos, né? E como é que esses países se encontram entre 2 esquinas, entre o que fazer, né? E aí eu vou falar mais especificamente aqui dessa revolução invisível que eu já falava, né? Da política baseada em evidências no Brasil. E, por fim, eu vou falar de alguns elementos que a gente extrai aqui a partir de uma análise da literatura, do que funciona, do que não funciona, quais são as experiências exitosas. Será que existe uma regra, uma receita de bolo sobre como propor uma política de segurança pública efetiva? Ora, não existe uma receita de bolo, cada lugar tem as suas peculiaridades, as suas especificidades, mas existe, sim, um conjunto de elementos, de ingredientes que estavam sempre presentes nessas ações, nesses programas que implementados em uma cidade, em outra cidade, em um estado, em um país, que conseguiu reverter a taxa de criminalidade no local. E nós vamos falar um pouquinho desses elementos aqui, né? Então, em primeiro lugar, eu queria salientar o papel da política baseada em evidências. Imaginem a gente numa densa escuridão, tratando de um assunto extremamente complexo, como é o assunto da segurança, o que funciona, como promover a paz social, como fazer com que as pessoas elas possam se sentir caminhar em direção a um porto seguro, né?
é muito difícil. É um assunto extremamente complexo, né? É como se estivéssemos numa densa escuridão procurando um caminho, uma luz no final do túnel. E eis que aparece uma velhinha iluminando nossos caminhos. Essa velhinha é exatamente a política baseada em evidências. É exatamente a ciência dizendo o seguinte, olha, por aqui você vai achar a luz no final do túnel, por aqui você vai experimentar ações políticas que funcionam, por aqui não vai, porque a gente já viu que esse negócio não funciona. Não adianta insistir, você não vai dar em nenhum lugar bom por aí, não é? Então, a política baseada em evidências, ela funciona mais ou menos como uma vela no escuro para nos dar uma direção. Agora, eu vou falar de uma cena muito forte, por favor. Eu peço aos cardíacos, se porventura tem algum na sala, aí se retirem. Cenas fortes virão nesse próximo slide, em que nós vamos falar da diferença de como prover segurança pública quando a gente vai no caminho da inércia, no caminho do simplesmente vamos fazer porque fazemos sempre, ou quando a gente faz uma política baseada na ciência, né? Então, eu trago aqui a permissão para descrever um diálogo que eu, de certa forma, testemunhei no final da década de 90, entre um secretário de segurança, na verdade, o coordenador de segurança pública no Rio de Janeiro e o comandante da PM na época, né? E o secretário ele pergunta para o comandante por que os senhores fazem blitz sempre nos mesmos locais, nos mesmos dias da semana, qual é a efetividade dessas ações, quantos recursos são empregados. E o comandante olhou completamente estupefato com aquela pergunta descabida, né? E, francamente, respondeu, não sei, faço porque sempre fizemos. Então, eu acho que esse é o retrato nu e cru de uma política inicial, de uma política que a gente não sabe muito bem por que está fazendo, o que a gente está fazendo, quais os resultados que estamos fazendo. É como se a gente, se fôssemos empresários, abríssemos um negócio, né, e não soubéssemos exatamente quantos produtos estamos vendendo, qual é o custo das mercadorias. Enfim, é uma atividade simplesmente inicial. Esse comércio estaria fechado já em pouco tempo. Mas, basicamente, a política de segurança pública no Brasil, durante muito tempo, funcionou dessa forma. Agora, se a gente retroagisse no tempo, uns 30 anos, olha só a diferença. Nos Estados Unidos, em Kansas City, em 1971, o chefe do Departamento de Polícia de Kansas City, o Clarence Kelly, ele se fez a seguinte pergunta, e veja como fazer uma pergunta é fundamental e pode transformar uma realidade, né? Ele pensou o seguinte, olha, muitos dos departamentos temos um feeling que nós estamos treinando, equipando, empregando tantos homens para fazer um trabalho que nem nós, eu acho que ninguém mais sabe muito bem o que a gente está fazendo aqui, para que serve. E ele fez o impensável. O Alberto Competit, que estava falando de experimentos com polícia, esse foi o primeiro grande experimento que ele simplesmente dividiu a cidade em vários pedacinhos de território, né? E aleatoriamente sorteou 3 tipos de territórios. Ele simplesmente tirou a polícia não entrava ali, a não ser em ações de emergência, quando liga uma ação de emergência, a polícia entrava. No outro, manteve o mesmo número de policiais, e no terceiro tipo de território, ele dobrou o número de policiais. Eles acompanharam durante muito tempo, durante meses, o que acontecia nesses territórios e chegaram à conclusão seguinte, que ele, tirando a polícia do território, mantendo a polícia ou dobrando o número de policiais ali, nada acontecia. A mesma coisa, o número de crimes não respondia, a sensação de insegurança da população não mudava, e ele pensou, nós estamos jogando dinheiro fora, estamos desperdiçando recursos. O que está acontecendo aqui? Ora, o Kelly ele foi um dos caras que ajudou no processo da revolução dos novos modelos de polícia que começam a surgir no mundo a partir do final da década de 60, na década de 70 e se consolida na década de 80. Então, antes, se a gente tinha uma segurança pública e um modelo de polícia basicamente reativo, baseado num tripé tradicional de vamos fazer policiamento ostensivo, se há um problema, vamos fazer uma resposta rápida, investigações posteriores, ou seja, esse modelo da segurança pública e da polícia do depois verificou-se que não funcionava. Então, a gente precisava colocar algo no lugar. Mas como é que esse processo essa revolução
dos modelos de polícia aconteceram? Com base no método, com base exatamente em experimentos para saber o que funciona, o que não funciona. É aquela velhinha iluminando a escuridão. Não é? Então, esse debate ele também está presente, muito presente ainda hoje, sobretudo nos países em desenvolvimento, alguns países da América Latina, sobretudo, né? Que têm altas taxas de crimes. Né? E esses países eles se viram numa esquina. E agora? Vou fazer o quê? Vou seguir para esse caminho aqui, perpetuando essa ideia da direção às escuras, de uma política simplesmente com a fé cega na política dura e encarceramento em massa, ou vamos olhar a ciência, olhar o que os experimentos dizem, o que funciona, o que não funciona, e vamos impor uma gestão científica com racionalidade na segurança pública. Então, esses são os dois caminhos que apareceram aí para vários países e várias cidades em que os líderes locais, e muitas vezes nacionais, tomaram decisões. Né? Então, eu vou trazer alguns exemplos de um e de outro e ver a diferença na performance, o que aconteceu. Né? Quando a gente fala da direção às escuras, nessa fé cega, na política dura, no endurecimento do trabalho policial e no carceramento, a gente vem logo à cabeça o exemplo do México. Né? O México, em 2006, tinha um cara, o Felipe Calderón, que queria ser presidente do México, e ele era um período de muita morte, muito homicídio lá, por causa dos cartéis de drogas, todo mundo conhece a história mexicana, né? E ele resolveu endurecer, botar o exército lá para combater, fazer as drogas. Né? O que aconteceu? 10 anos depois, não apenas a taxa de crimes e de homicídios aumentou muito lá no México, também as denúncias de torturas perpetradas pelo pessoal das Forças Armadas aumentou, também denúncias de corrupção, ou seja, tudo piorou muito, mostrando que esse caminho aí realmente ele dá voto para os mercadores do medo, o caminho do endurecimento penal, o caminho do encarceramento em massa, o caminho de armas para todos. Isso bate diretamente no estômago de uma população aturdida, mas não funciona. Né? Isso, na verdade, só alimenta esse processo de violência. Mas a gente não precisa ir muito longe para falar desses caminhos que a gente pode pensar assim, caminhos autoritários. A gente pode ir aqui no Rio de Janeiro mesmo. Né? Ontem mesmo teve uma operação no Alemão, cerca de 20 pessoas foram mortas. Né? No Jacarezinho, em 2021, no ano passado, teve uma outra operação que 29 pessoas foram mortas. Qual é o resultado disso? Para que serve isso? Para que serve aquele teatro de operações bélicas ali, supostamente para resolver o problema da segurança pública? Então, a gente olhou esse microcosmo só para olhar o que essa pseudo-solução ela nos traz. Né? E nós olhamos o Jacarezinho. E entre 2007 e 2020, houve 289 operações lá no Jacarezinho, 186 mortes e 578 prisões. Para quem não conhece o Jacarezinho, aqui no Rio de Janeiro, ou lá no Rio de Janeiro, que eu estou no Espírito Santo, né? Quem não conhece o Jacarezinho é uma favela muito grande, dominada realmente por criminosos altamente armados, e quando a polícia muitas vezes quer entrar lá, ela tem que fazer um verdadeiro exercício bélico. Né? São grandes ruas, avenidas. Né? Então, geralmente, a operação do Jacarezinho envolve 4 caveirões, que são aqueles blindados, né? 2 helicópteros, pelo menos, e uma força policial de 2.000 homens. Né? A gente estimou que cada operação dessa custava entre 366 mil e 700 mil. Ora, em 14 anos de operações só no Jacarezinho foram gastos 106 milhões. Só para dar uma ideia do custo alternativo, do que esse dinheiro poderia alternativamente financiar, ele poderia financiar, durante 14 anos, a educação de 2.120 crianças, desde o momento que nasceu até os 14 anos de idade. Então, é um custo absurdo. Mas para que essas operações, para que elas servem? Será que elas conseguiram reduzir a criminalidade no local? Então, eu peguei os dados
da delegacia local ali do entorno do Jacarezinho, para a gente ver o que aconteceu ao longo desse período. Essa linha preta que vocês estão vendo aqui é o número de operações a cada ano, e a gente vê uma correlação muito forte aqui, não é? Sempre que as operações diminuem, os homicídios diminuem, as mortes perpetradas por policiais diminuem, e, mais curiosamente, que essa linha amarela não apareceu aqui, cortou no gráfico, mas essa linha amarela são os crimes contra o patrimônio naquela localidade, diminuem. Aí as operações aumentam todos os crimes, inclusive os crimes contra o patrimônio. Há uma explicação para isso, não temos tempo, mas é apenas para mostrar o seguinte: olha, altíssimo o custo dessa pretensa política, e para que serve? A gente não vê efeito sobre isso, né? Então, a gente tem que falar um pouquinho dessa escolha que muitas vezes fizemos reiteradamente no Brasil. Eu tive um professor, um gênio, que era o professor Mário Henrique Simons, na Fundação Getúlio Vargas. Ele, além de gênio, ele era aquele cara que perdia o amigo, mas não perdia a piada. Ele era aquele cara que tinha um humor fino, assim, né? E ele criou o princípio da contraindução. O que era isso? Ele dizia que no Brasil, em termos de política pública, se uma política pública não dá certo, o que a gente faz? A gente repete ela exaustivamente até ver se um momento ela começa a dar certo, né? E quando a gente vai olhar a história do Brasil nas últimas décadas de segurança pública, a gente vê claramente o princípio da contraindução do Mário Henrique Simons ser aplicado na segurança pública. Esse gráfico que eu trago para os amigos aqui é uma série histórica de homicídios por arma de fogo e por outros meios, desde 1980 até 2018, né? E quem tiver a escalada dos homicídios no Brasil, né, que começam lá no começo dos anos 80, um período muito complexo da nossa história, né? Só para vocês terem uma ideia, entre 1970 e 80, o Brasil deixa de ser um país eminentemente agrário e passa a ser uma população urbana. A população dos grandes centros brasileiros aumentou 54% em 10 anos, né? Então, é um período de adensamento urbano, caos urbano, né? E exatamente nesse momento, o Brasil ele fica insolvente perante os mercados financeiros internacionais. É um momento de uma crise econômica severa, desemprego, estagnação econômica e concentração de renda. É nesse clima que começam a aumentar os homicídios, a violência no Brasil. E o que é que o Estado faz? O Estado simplesmente faz aquilo que sempre estava acostumado a fazer. Vamos botar a polícia na rua e prender, encarcerar e endurecer as leis. Olha só aqui um retrato breve disso daqui. A gente, em 1981, a gente tinha 50.802 detentos. Hoje nós temos quase 1 milhão de detentos, né? Então, houve um crescimento enorme no encarceramento, né? Ao mesmo tempo, várias leis que propuseram endurecer as penas. Então, teve a Lei de Crimes Hediondos de 90, que era prevista pela Constituição de 88, ela foi sancionada, uma lei, em 90, e vários anos depois, várias leis aumentando essa lista de crimes hediondos, a Lei de Drogas de 2006. Então, a gente insistiu nessa balada: vamos endurecer a lei, vamos armar a população e vamos encarcerar esses criminosos. O que aconteceu? Gastamos horrores de dinheiro da sociedade, do setor público, recursos da sociedade, vidas, e, no entanto, aparentemente nada aconteceu. Eu digo aparentemente nada aconteceu porque esse gráfico ele esconde uma revolução invisível que começa a acontecer muito fortemente no Brasil a partir dos anos 2000. E eu quero trazer para vocês um gráfico para mostrar como é que essa revolução de fato veio acontecendo, e muitas vezes os analistas, a gente deixou passar isso desapercebido, né? Então, deixa eu mostrar esse gráfico aqui. Todo mundo aqui nessa sala provavelmente sabe que 2017 foi o auge dos homicídios no Brasil, né? Então, eu peguei aqui esse gráfico, eu estou fazendo assim, eu estou olhando em períodos diferentes de 10 anos, 9 anos, 8 anos, 1 ano, a variação de quantos estados conseguiram reduzir o número de homicídios, né? Então, em 10 anos, né? Em 2007, a gente tinha aqui 8 estados diminuíram homicídios. Depois, cada vez mais, a gente vê que cada vez mais unidades federativas estavam diminuindo homicídios. Mesmo em 2017, com o auge dos homicídios no Brasil,
a gente teve 15 unidades federativas que conseguiram reduzir homicídios. E por que isso não apareceu? Porque quando a gente olha o número de homicídios no Brasil agregado, né, essa evolução invisível que estava acontecendo em vários estados não apareceu porque irrompeu um número muito alto de homicídios em alguns estados brasileiros, sobretudo no norte, nos estados do norte e nordeste, por conta da grande guerra do narcotráfico, né, pelo controle do corredor internacional de drogas, que parte ali no Alto do Juruá, no Acre, passando por toda a rota do Solimões e chegando às capitais nordestinas, onde as drogas eram exportadas para a Europa, Oriente Médio, né, e outros lugares. Né? Então, houve 2 momentos aqui, um de guerra no norte e nordeste do Brasil, muito ligado a essa questão do narcotráfico, e, por outro lado, vários estados fazendo muita coisa interessante ali que estavam reduzindo homicídio. Né? O que estava acontecendo? Basicamente, a gente tinha uma breve história dessa revolução invisível. Começa nos anos 90. Até os anos 90, a gente via uma separação muito grande, né, dos policiais, dos operadores, né, da segurança pública e pesquisadores. Então, os pesquisadores, muitas vezes ligados às chamadas alas progressistas, viam a polícia como um aparato de repressão da era militar lá atrás. Né? E, por outro lado, os policiais também não gostavam dos pesquisadores, então ninguém se falava e se continuava aquela política às cegas. Nos anos 90, esse cenário começou a mudar, começou a haver um maior diálogo, primeiro em Minas Gerais, depois em vários outros estados, vários colegas, como o Alberto Koptic, o pessoal todo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, policiais de vários estados começaram a se juntar, amadurecer ideias, trocar ideias e ver o seguinte: o que está acontecendo nos outros países, nas outras cidades que tinham muito crime e conseguiram reduzir, como, por exemplo, Nova York, dos anos 90, várias cidades na Colômbia, em vários outros países. O que esses caras estão fazendo e conseguiu reduzir crimes? Então, a gente começa uma era de trazer a ideia de política baseada em evidências para o Brasil. Aquilo ali vai havendo um acúmulo de massa crítica nos anos 90, e aí chegamos em 2000, e eu acho que 2000 é um ano bem demarcador aqui da história da segurança pública no Brasil, e eu boto uma data simbólica, julho de 2000, que foi exatamente aquele momento que houve aquele caso do ônibus 174 no Rio de Janeiro, em que morreu a professora Geisa, né? E que foi um caso que deu um impacto nacional, foi um caso realmente. Né? Naquele mês, pela primeira vez, o governo federal lança um Plano Nacional de Segurança Pública, cria o Fundo Nacional de Segurança Pública, multiplica por 10 o Fundo Penitenciário Nacional, o volume de recursos. Né? Naquele ano foi um ano de eleição para prefeitos. Pela primeira vez, na eleição para prefeitos, começa a se falar de segurança pública como uma questão municipal também. A partir dali, começa a crescer o número de municípios que passam a ter guardas municipais e o prefeito interessado em fazer alguma coisa importante. Então, começa a haver um movimento que vai crescendo. Né? No ano de 2000, São Paulo inaugura o Infocrim, um sistema de informação também muito interessante, né? Inspirado também no CompStat de Nova York. Né? No começo dos anos 2000, Minas Gerais faz um programa espetacular, Ficar Vivo, também inspirado em Nova York. Né? 2007, Eduardo Campos, em Pernambuco, faz o Pacto pela Vida, também olhando essas experiências exitosas, o que funciona, o que não funciona. Em 2009, começa o Pronasce, que depois, lamentavelmente, foi descontinuado mais à frente. Né? Em 2011, a Paraíba faz o Paraíba Unida pela Paz, o Espírito Santo faz o Estado Presente. Vários estados começam a se mobilizar e mudar aquela história da improvisação, da política baseada no machismo e na fé cega ao encarceramento indiscriminado e na polícia dura. E substituem isso por quê? Pelo método científico, pela gestão científica de fazer segurança pública, que é exatamente um método muito trabalhoso, mas não dá espetáculo. Não dá espetáculo, porque a boa gestão em segurança pública é a gestão que envolve análise criminal, que envolve inteligência, que envolve operações pontuais para prender exatamente os criminosos mais contumazes.
são operações que não dão espetáculo midiático, não dão tiros, balas traçantes e tudo mais, mas são exatamente o modo de ação que realmente funciona para ter paz à população, né? Então, eu vou trazer um exemplo aqui, só do que a gente está acontecendo, por exemplo, hoje no Espírito Santo. Um exemplo de vários estados que lograram ter essa reversão na taxa de crimes e na taxa de homicídio nos últimos anos, né? Daniel, então, eu vou trazer... Oi? Só para informar os 5 minutos que tinha combinado. Tá bom, obrigado, passou muito rápido, né? Então, eu queria mostrar aqui a história do Espírito Santo. O Espírito Santo, entre 1980 e 2010, a taxa de homicídio do Espírito Santo cresceu 2 vezes mais a do Brasil, de modo que se chegou no Espírito Santo com a taxa de 59 homicídios por 100 mil habitantes. Olha aqui o padrão do gráfico, né? Aí aqui o governador Renato Casagrande ele planta o Estado presente, que é basicamente uma política de gestão, de política baseada em evidências, né? Um método científico, né? E olha o que acontece. A taxa de crimes começa a cair como nunca caiu no padrão histórico, né? Hoje, nós temos uma taxa de crime no Espírito Santo que equivale à menor taxa em 33 anos no Estado. O que aconteceu? Aconteceu exatamente essa revolução invisível de usar o método científico para fazer segurança pública no lugar da improvisação e do achismo, né? Mas que método é esse? Então, eu vou falar alguns elementos desse método, não vou ter tempo aqui para explicar, mas vou falar alguns elementos desse método e vou falar de uma conclusão que vários estados chegaram numa oficina que nós organizamos agora recentemente, né? Então, o que tem nesse método de política baseada em evidência? O que funciona, né? Então, vários pesquisadores, vários órgãos procuraram saber o que essas políticas exitosas tinham de comum, né? O Banco Mundial, por exemplo, faz a lista deles, mudança do enfoque mais restritivo de prevenção baseada na polícia para uma visão preventiva mais ampla, baseada na comunidade, desenvolvimento do consenso acerca da necessidade de atuação nas condições sociais que encorajam o crime e a vitimização, mudança da visão de responsabilização primária para o reconhecimento de que governos, comunidades e parceiros em todos os níveis devem ser engajados, reconhecimento do papel crucial que líderes municipais desempenham no processo de organização e coalizão local, consenso crescente nas intervenções focadas nos fatores de risco para reduzir crimes, a violência e outros problemas sociais, e a ideia de que prevenção é custo-efetiva, é muito mais barata, gera muito mais efeito quando comparada a simplesmente aquelas soluções que a gente está acostumado da justiça criminal, né? Nós também temos alguns ingredientes que a gente já percebeu, a gente fez alguns trabalhos tentando entender o que as experiências exitosas em vários países, em várias cidades, elas tinham em comum, né? Como eu falei antes, não há uma receita de bolo fechada, mas alguns ingredientes estavam presentes sempre nessas boas experiências. E eu vou só listar aqui muito rapidamente, né? O primeiro, que segurança pública não funciona se não tiver, pelo menos no Brasil, mas também em outros lugares, né? Se não tiver o comprometimento da principal autoridade política. Segurança pública não é algo que possa simplesmente estar sediado na Secretaria de Segurança Pública. Segurança pública tem que estar dentro do Palácio do Governo, tem que ter o governador como principal fiador. Se nós estamos falando do município, tem que ter o prefeito como principal fiador. Se o principal político ele não está presente, em segurança pública as coisas não funcionam, né? O segundo ponto é que a gente tem que mobilizar e articular os atores sociais, a sociedade, empresários, igrejas, academia. Tem que ter um amplo processo de mobilização social. A segurança pública é um assunto tão complexo e tão importante que não pode ficar apenas a cargo do Estado, não pode, muito menos, ficar apenas a cargo da polícia. Sem uma boa polícia eficiente, não tem segurança pública, mas segurança pública não pode ficar somente a cargo da polícia. A gente não faz segurança pública de qualidade só com polícia. Tem que ter a sociedade, tem que ter mobilização social. Terceiro ponto é exatamente essa mudança que a gente percebeu desde Nova York, mas também em outras cidades, né? Que é a mudança da forma de pensar a segurança pública. De abandonar a improvisação, o achismo, a política inicial por método. O que é método? É basicamente, vamos fazer um diagnóstico,
saber o que acontece nesse território, qual é o diagnóstico que tem a ver na questão policial, quem são os grupos criminosos ali, quem são os criminosos contumazes, os homicidas contumazes, quais são os nossos alvos principais ali, que a polícia tem que ir lá e prender esses caras, desarticulando esses grupos, né? Segundo ponto é entender, no plano social, o que acontece ali. Quais são as necessidades, o que está acontecendo com as crianças e jovens naquela localidade. Como a gente pode empoderar a primeira infância ali, que a gente sabe que é o período mais importante do desenvolvimento humano. Como que a gente vai dar oportunidade para aquelas jovens que estão muitas vezes perambulando nas ruas, sem a devida supervisão, sem a devida orientação e sem muitas vezes oportunidade de um emprego, por pior que seja, né? Então tem que ter um diagnóstico social, policial, a partir desse diagnóstico, um planejamento de curto, médio e longo prazo, um monitoramento para saber se as coisas estão acontecendo a contento e um processo de avaliação de impacto para saber se aquelas medidas estão surtindo efeito ou não estão. E se não estão, por que não estão e o que é que nós precisamos mudar para fazer com que essas ações comecem a ter efeito, né? Além disso, a difusão de técnicas, construção de espaço de prevenção, mediação, negociação de conflitos. O ser humano é conflituoso, né? A gente precisa da cultura da paz, mas a cultura da paz não pode ser um lema de simplesmente propaganda, as pessoas com bandeiras brancas, cultura da paz, não é nada disso. Tem um método da cultura da paz. O método passa por a gente desenvolver fóruns de prevenção, mediação e negociação de conflitos. Hoje, no Brasil, está irradiando a ideia da justiça restaurativa, na proposição do diálogo, para reparar as relações sociais. Então, tem muita coisa importante que precisa ser feito nesse campo aqui. O quinto ponto é o controle de arma de fogo. Se existe uma unanimidade na ciência, é o seguinte: mais armas, mais crimes, né? Então, essa é uma unanimidade, algo que toda política efetiva de segurança pública tem que ser feita olhando o controle de arma de fogo, entre outras coisas, né? Uma política armamentista como a que está sendo feita hoje no Brasil é uma política negacionista, nega a ciência, uma política irresponsável. A gente precisa ter um controle, foco na arma de fogo. O sexto é repressão qualificada com inteligência. A gente não pode pensar que nos novos modelos de polícia, que nós comentamos um pouco anteriormente, que surgem a partir do final dos anos 60, 70, se consolidam nos anos 80, que a polícia simplesmente vai ter soluções de justiça criminal, de prender criminoso. A polícia tem um papel muito mais nobre, polícia e guardas municipais, diga-se, né? Um papel muito mais nobre na promoção da paz, sendo verdadeiros empreendedores da paz junto com a comunidade, entendendo soluções, o que está acontecendo ali, quais são os problemas e quais são as soluções, como é que nós vamos promover essas soluções, né? Então, tem um papel muito mais nobre aí da polícia que se usa e que o coração da polícia moderna chama-se inteligência no sentido mais amplo, informação. Então, é a mudança no método de fazer o trabalho de polícia, né? Simplesmente da coerção, passando da coerção para a polícia baseada em método, inteligência, informação e um trabalho de repressão qualificada. E, por fim, um sétimo ponto é exatamente a da prevenção social focalizada nas crianças e jovens. Não adianta a gente querer fazer um sistema de segurança pública que funcione se a gente não olhar as nossas crianças e jovens, se a gente preparar as nossas crianças, promover o desenvolvimento, sobretudo na primeira infância, para que elas criem uma trajetória de vida apartada do mundo do crime. É fundamental que a gente invista nas gerações de base, porque essas gerações de base, as crianças de hoje, serão um futuro, tá certo? Então, a gente poderia detalhar um pouco mais cada uma dessas ações, mas como não temos tempo, eu queria apenas ler um trecho aqui de uma carta de um evento que nós fizemos com mais de 20 secretários estaduais envolvidos no campo da segurança pública, um evento que foi promovido pelo Instituto Jones, dos Santos Neves, mas pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e também pelo Instituto Sou da Paz, e que a gente reuniu 6 governos estaduais aqui, comitivas de governos estaduais, para pensar política baseada em evidência, o que funciona, o que não funciona, e a partir desse evento foi feita a Carta de Vitória. Eu queria ler alguns trechos aqui para vocês. Se eu tiver mais 2 minutos, me perdoe, mas deixa eu... Fique à vontade do tempo, Daniel. Oi?
Pode ficar à vontade aí no tempo. Aí. Ah, tá bom. Então, vou ler só isso aqui, alguns trechos. Deixa eu parar essa... Bom, eu queria trazer aqui alguns trechos dessa carta de vitória. Vocês estão vendo a carta aí? Então, a gente fez esse evento, uma luz no final do túnel, experiências federativas exitosas no campo da segurança pública no Brasil. Nesse evento, nós reunimos vários secretários e governadores do Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraíba, Pernambuco, São Paulo e Pará. Né? Por que nós reunimos esses estados? Porque nós olhamos o seguinte, o que estava acontecendo em alguns estados de diferente e que estavam dentro daquele conjunto que eu falei de estados que conseguiram reduzir violência. Alguns estados, como São Paulo, por exemplo, se a gente for olhar de 1999 para cá, diminuiu em mais de 83% o número de homicídios. O Espírito Santo diminuiu a mais da metade o número de homicídios. E vários outros conseguiram também ter reduções de homicídio numa situação, num ambiente que era exatamente adverso, como, por exemplo, Pernambuco, 2007, quando o Eduardo Campos ele implanta o Pacto pela Vida, todos os estados do Nordeste estavam crescendo loucamente homicídios, e, de repente, Pernambuco, que era sempre o primeiro ou segundo mais violento do Brasil, começa a reduzir homicídios. O que estava acontecendo ali? Então, aqui, nessa carta, a gente traz um resumo do que foi feito. Na última década, vários estados brasileiros conseguiram inverter a escalada da criminalidade violenta e lograram obter a diminuição consistente, paulatina, substancial das taxas de mortes violentas intencionais. Além de São Paulo, que desde 1999 reduziu a taxa de homicídios em cerca de 83%, outros estados que inauguraram programas qualificados no campo da segurança pública, baseado em evidências científicas e boa gestão, com governadores à frente como os principais fiadores da política, conseguiram resultados expressivos e sistemáticos, mostrando, sim, que existe uma luz no final do túnel para o Brasil. Estes foram os casos do Espírito Santo, Paraíba, Pernambuco e, mais recentemente, do Pará e do Rio Grande do Sul. Enquanto Pernambuco lançou o Pacto pela Vida em 2007, o Espírito Santo e a Paraíba lançaram em 2011. Respectivamente, o Estado presente e o Paraíba unidos pela paz. Em 2019, o Pará inaugurou o Territórios da Paz e o Rio Grande do Sul o RS Seguro. Tais iniciativas chegaram a derrubar a mais da metade as taxas de homicídio em alguns estados. Não obstante especificidades de cada programa, há traços comuns que permitem dizer que há um modelo de segurança pública efetivo no Brasil. Quais são os elementos presentes nessas experiências? Primeiro, como falamos, compromisso pessoal do governador como principal fiador da política e líder no processo de articulação das forças sociais e estatais. Segundo, políticas baseadas em evidências científicas, em um modelo profissional de gestão, baseado em diagnóstico territorial, planejamento, monitoramento, avaliações contínuas das ações com focos em resultados e a favor da diminuição de crimes e aumento da sensação de segurança. Terceiro, implantação de um sistema de governança que permita identificar os problemas assim que eles surgem, além de articular e mobilizar diferentes atores estatais e sociais para a solução e mitigação dos mesmos. Quarto, compromisso indelével com os direitos humanos e com o uso da força das polícias na exata proporcionalidade, legitimidade e legalidade. Quinto, integração de todas as agências e organizações do sistema de justiça criminal, entre os quais a Polícia Militar, a Polícia Civil, guardas municipais, Defensoria Pública, Ministério Público e Poder Judiciário. Sexto, foco no controle e retirada de arma de fogo nas ruas. Sétimo, qualificação do trabalho policial com valorização e capacitação profissional para que as corporações tenham um enfoque estratégico orientado para prisões de homicidas e criminosos contumazes que mais danos causam à sociedade a partir de um trabalho intensivo de inteligência e análise criminal. E, por fim, o estabelecimento de uma política intersetorial de prevenção social ao crime, com focalização nas crianças e jovens residentes nos territórios mais violentos, em que o Estado ocupa o espaço com ações para o desenvolvimento da primeira infância, educação, cultura, arte, qualificação profissional e modelos alternativos de vida para que a criança e os jovens de hoje
possam sonhar e seguir uma trajetória de vida apartada do mundo do crime. Né? E a carta conclui aqui que segurança pública é um dos direitos fundamentais mais basilares promovidos pela nossa Constituição e é também uma condição de exercício pleno da vida e da cidadania de mais de 210 milhões de brasileiros e brasileiras. Assumi-la como políticas públicas ampla e eficiente é a revolução que alguns estados se propuseram a fazer em compromisso com o presente e com o futuro de todos. Então, minha gente, não precisamos reinventar a roda. Já temos soluções no Brasil, já existe uma revolução invisível acontecendo, e essa revolução invisível é baseada, é lastreada em quê? No método científico, política baseada em evidência. A gente poderia esmiuçar várias dessas coisas aqui, mas como não temos tempo, eu fico por aqui e agradeço a paciência de todos. Muito obrigado, um abraço. Obrigado, Daniel. Sempre é uma satisfação poder ouvi-lo. Acredito que todos, aí, pela manifestação que temos visto no chat, têm gostado aí da sua manifestação. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Na verdade, a nossa equipe sintetizou as perguntas que recebemos e, basicamente, o tema foi uníssono, né? Então, eu vou fazer a pergunta do Vitor. Eu peço só, pela questão do tempo, que o senhor faça uma resposta objetiva, assim. A principal mudança que tem que ocorrer na sociedade brasileira é o modelo em si. Por que não municipalizar, de fato, a segurança pública? Aí ele comenta, os principais modelos que deram certo são geralmente polícias municipais nos Estados Unidos e na Europa. Excelente pergunta. Obrigado. Essa é uma discussão que tem sendo feita, sendo travada, sobretudo entre os especialistas, entre os pensadores de segurança pública, e eu acho que hoje nós temos duas avenidas. Tem alguns pensadores que pensam o seguinte: temos que fazer reformas estruturais na segurança pública, que remete a mudanças constitucionais. Um exemplo marcante aí, por exemplo, é a PEC 51, do senador Lindenberg, que o Luiz Eduardo Soares propôs lá atrás. Né? Existem outros que pensam o seguinte: olha, nós vamos demorar décadas para ter consensos e mudanças estruturais como essa, que demandam mudanças constitucionais, né? E não podemos ficar parados. Então, a gente tem que apostar nas mudanças incrementais. Então, eu acho que a municipalização é importante, mas eu acho que não precisa a gente esperar uma mudança estrutural. A municipalização já pode ser feita hoje, né? Com os prefeitos tomando a frente do processo, sendo protagonistas nesse processo, criando o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, se associando com as ações estaduais. Então, eu acho que tudo isso é possível. Eu aposto muito nessas mudanças incrementais, gerenciais, e, para isso, a gente precisa ter exatamente disposição política para fazer essas mudanças. Se a gente ficar esperando por mudanças constitucionais, eu temo que a gente vai ficar uns 30 anos parados, sem fazer nada. Muito obrigado, Daniel. Agradecemos sua participação no nosso curso e, sem dúvida, muitos municípios e gestores públicos que estão atentos à necessidade de assumir a responsabilidade pela segurança pública baseada em evidência.